Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo, aqui é Ederson Varejo e hoje eu estou aqui para falar com você mais um tema muito legal para que você possa para que você possa aprimorar dentro do seu varejo, para que você possa buscar soluções, para que você possa aumentar as vendas, para que você possa buscar lucro, din-din para dentro do seu varejo. Só que o tema hoje, nós temos um convidado aqui, olha, se eu fosse você, já pegava aí e já começava a mandar o link para todos os repositores da sua loja, para você e para todos os gerentes operacionais, tá? Manda das suas lojas aí também, para você que está em rede, para você que está naquelas redes associativistas, está vendo aí, já manda para os seus colegas lá, para que eles possam assistir, porque o que o Félix vai falar, entregar hoje aqui, cara, vai mudar o comportamento dentro da sua loja. E mais, e para você aí que também nos acompanha, eu sei que você está aí, que é de distribuidor, de indústria, o Félix vem disso aí, ele vai contar umas historinhas muito legais aqui para a gente e tem tudo a ver com o layout daquilo que você quer aí realmente atingir, sabe? Você está lá, quer saber como que o varejo pensa, como que ele trabalha o layout dele. O Félix vai contar isso para a gente. Então, você já vai pegando aí para todos os seus promotores de vendas, todos os seus trades aí, vai caminhando aí e compartilhando. E para você que está aí no modo Spotify, não vai esquecer nos comentários aí, já falando com a gente o que você gostaria que tivesse no próximo bate-papo do varejo aqui, qual o tema que você quer que a gente traga. Para você que está no YouTube e outras plataformas, dá um like para a gente aí. E nos comentários, é só você fazer perguntas aqui que eu vou direcionar para o Félix e com certeza ele vai te responder aqui na plataforma. Olha, o Félix que está aqui comigo, tá? Que está aqui comigo agora, desse bate-papo comigo, esse cara aqui é publicitário, um cara fantástico, especialista em marketing do varejo, há mais de 30 anos atuando, ele fez aí mais de 3.416 lojas. Tem um livro, ele vai mostrar esse livro aí, falando de layout loja, já está na 4ª edição. Félix, que é de Santa Catarina, lá da grande Florianópolis, isso mesmo. Fala muito de estratégia quando se fala de layout. Félix, muito obrigado, cara, pela sua presença, em doar esse tempo aqui para compartilhar e melhorar o varejo. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Espero colaborar com todos os colaboradores, colegas, profissionais da área, ou aqueles que querem entender melhor por que a loja vizinha vende mais. O layout pode ser uma solução. Cara, é um bom tema, né? Por que o meu concorrente vende mais que eu? E o layout tem a solução. A gente sempre fala disso, né? Quando a gente está mentorando ali os empresários, o Félix, a gente sempre está conversando com eles, esses varejistas, e eles perguntam muito sobre isso, né? O que o meu concorrente está fazendo? O que ele é o diferencial? E um dos pontos está na operação de loja, né? Que tem tudo a ver com o que você traz aí para a gente, que é realmente reconhecer como é que esse layout funciona. Mas antes de você começar isso, peraí, o Félix não caiu aqui assim de paraquedas falando de layout, né? Conta um pouquinho da sua história, cara. Como é que você veio embrenhar, né? Fazer um nicho aí, né? Vamos lá assim, tá bem nichado. Embrenhar na estratégia do marketing falando de layout, cara. Na verdade, eu venho da indústria, né? Comecei na indústria, né? Depois passei a ser fornecedor varejista, né? Eu trabalhei na companhia, na Quaker, né? Na época que não tinha nada a ver com Pepsi, né? E na época eu fiz uma venda recorde, que é uma venda recorde, talvez ela não tenha sido batida ainda, né? Na época foi a maior venda individual, né? De um representante, de um vendedor Quaker, né? E, como é normal no Brasil, quando você desperta negócio, você passa a ter alguns cargos, né? E para isso, na época, eu tive que fazer alguns treinamentos, cursos, né? Na verdade, esses treinamentos acabaram me levando a conhecer detalhes que, na verdade, eu já gostava um pouco, que é essa questão da transformação, né? Por ser um legítimo marqueteiro de varejo, né? Eu adoro fazer essa questão da transformação, sabe? O que não vende? Daqui que eu vou fazer vender. Qual a tua pior loja? Deixa que eu ajudo, eu acerto, sabe?
Então, partiu daí o início. Mas só um detalhe, que é muito curioso. Eu leciono layout durante a execução. Então, eu treino a equipe durante a execução. Eu não gosto que o lojista fique dependendo da minha atividade. Mas a primeira loja que eu fiz, né, eu vou citar o nome aqui, porque os caras são meus amigos, não vai ter nenhum problema. Foi um supermercado Unidão, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A primeira loja. Eu implorei para ele, sabe, na época, para ele me deixar fazer a loja. Resultado, deu tudo errado. Olha que coisa legal essa história, hein, bicho? O que é isso? Então você implorou para ele. Porque isso coincide um pouquinho comigo também, porque quando eu comecei, a primeira consultoria minha, né, que eu comecei a fazer foi numa farmácia, cara. Foi no varejo, né? Foi uma farmácia. E eu ia de graça lá pro cara para aprender, porque eu falei, cara, eu não estou entendendo nada para fazer na consultoria. E olha que coisa legal isso, cara. Mas conta mais, aí deu tudo errado. O que aconteceu? Na verdade, eu coloquei as melhores técnicas do mundo de layout naquela loja. Só que eu cometi um erro clássico, básico, sabe? Primário. Eu peguei a minha equipe, eu treinei uma equipe, fui lá na loja e durante a noite nós executamos todas as alterações. A loja ficou visualmente linda. Linda, perfeita, maravilhosa, né? Só que a equipe da loja não entendeu a loja. A gerência, os gestores não entenderam a loja. E por não entender a loja, eles não conseguiam conduzir o cliente para orientar por que é isso, por que é aquilo. Né? Por exemplo, por que a linha Diet, que hoje tem um outro nome, por que ela tem que ser matinal, porque ela tem que estar próximo matinal, né? Por que bebida é acesso, né? Por que essa relação? Então, eles não conseguiam. Na época, era muito comum você entrar em qualquer supermercado e o acesso principal, você passava pelo arroz, feijão, a linha de cereais, a mercearia básica. Né? Caramba, olha então, que coisa interessante. Deu tudo errado. Só para contextualizar, então, o que aconteceu? Você foi lá, mudou tudo à noite com sua equipe e, de repente, no outro dia de manhã, quando a galera chegou, falou assim, não, está tudo errado. Eu não concordo com isso? Aquele mês fechou com menos 6%. A loja o meu layout foi um fracasso total. A partir daquela loja, eu nunca mais fiz layout sem antes treinar a equipe, orientar a equipe, fazer um trabalho mais didático do negócio. Eu nunca mais mudei isso. E não abro mão disso até hoje. Que legal. Olha, o resultado, eu refiz a loja depois. Sim, sim. Com essa organização. E a loja saltou 26%. Ela recuperou os 6% e mais 20%. Mas eles nunca mais me chamaram. Se você... Como é que chama lá o supermercado lá? Como é que chama? Unidão. Agora acho que andou mudando. Mudou os donos lá, né? O pessoal do Unidão aí, antigo Unidão. Chama aí o Félix novamente. Isso está parecendo assim, aqui eu sou de Minas Gerais, né? Está parecendo, por exemplo, no caso, nós temos aqui o técnico, o Tite, né? O Atlético Mineiro não quer de jeito o Tite, de jeito nenhum, porque ele rebaixou o... Então eu não quero mais ele de jeito nenhum. Então, não é assim não, deixa ele recuperar. Na verdade, eles eram muito amigos, sabe? Na verdade, eles me deram aula, porque eles tiveram muita paciência com o trabalho. E na verdade, a direção entendeu o negócio. Né? A falha foi essa questão didática. Mas logo na sequência, Edson, aí tem eu fiz uma palestra sobre o assunto layout lá no Paraná, né? Sim. Para uma turma de funcionários que tinha no comando um cidadão com sobrenome Parisotto, né? E fiz o layout foi o layout que hoje é o layout mais copiado do mundo. Que isso, cara, que legal, que é o layout do Atacadão. Esse formato entrando para a direita, bebidas, produtos até o teto,
Nós fizemos o primeiro. Então você é o percursor disso, né? Você iniciou tudo ali, lançou a semente. Olha, o Félix, você falando sobre isso, eu quero pegar um gancho aqui, né, nessa fala tua, que você fala assim, olha, orientar a equipe, a importância disso, né? Às vezes há muitas imposições, seja por preguiça, vou usar a expressão assim, me permita isso, ou seja por desconhecimento, né? Às vezes não tem informações necessárias, mas a gente percebe que há uma limitação nesse sentido do nível de informação. Varejista, você precisa passar informação para a sua equipe. Ela só compra ideia se a sua equipe, né, comprar todo aquele projeto. Ela só vai executar, a palavra certa é isso, né? Ela só vai executar se ela comprar a ideia, se você souber vender essa ideia. E acontece muito isso dentro dos inventários, né? Não tem nada a ver com o nosso tema aqui, mas muitas vezes me ligam, estou querendo aqui ver uma equipe para fazer um inventário. Cara, em vez de fazer uma equipe inventário, põe a sua equipe para fazer um inventário para ele entender a importância do inventário, a importância do trabalho dele. Ele só conhece o resultado através do inventário, não tem outro caminho de conhecer o resultado ali, né, do trabalho dele que ele executou durante aquele período. Por isso que é importante o que você falou. Não adianta você ir lá, contratar um profissional, ele vai lá, bota todo o layout, a turma dormiu lá, no outro dia chega o layout, está novo lá e ninguém entendeu nada daquilo. Sem contar que você acaba formando líderes, especialistas, gente que com talento para aquela atividade, sabe? Né? Então, eu tenho vários alunos, meninos que trabalharam comigo, inclusive tem um caso especial em Santa Catarina, que ele era alguém que ele era um menino da PAI. Olha que legal. Que foi aprendendo, hoje gerente de loja. Né? Então, ficou vidrado nessa questão do layout, sabe? Porque é bacana trabalhar com isso. Então, o layout ele faz uma transformação do negócio. Se você ensinar o camarada, sabe, vai ser interessante, você acaba criando essa relação positiva. Você ganha um profissional. Félix, quando a gente fala de layout, né, o tema base aqui para a gente com relação a isso, quando você fala de layout, o layout, diante de muitos varejistas, eles olham o layout e falam assim, que ele fica copiando o outro, né? Existe layout para um tipo de loja, existe layout para outro tipo de loja, para estilos diferentes, segmentos diferentes, ou não? Ou seja, segue na mesma linha? Não, existe muitas diferenças. Agora, tem uma questão básica de tudo. Ó. Não existe layout errado. O que existe é layout que vende mais. Você pode escolher. Legal. Anotou essa aí? Não existe layout errado. Existe o layout que vende mais. Tá anotado aí, gente? Anota isso aí, porque vale ouro. Já valeu o like aqui. Já dá o like para esse cara aqui. Vai compartilhando com a turma aí para gente. Outra questão por exemplo, você pode um gerente especialista, um gerente bom, ele consegue fazer o layout de uma loja. Isso é interessante, ele consegue jogar a qualidade para transformar a loja, isso é possível. Mas, se você fizer o layout apenas como ambiente de loja, pensando na questão de gerenciamento de categoria, basicamente, vender mais e esquecer do pior sócio que uma empresa pode ter, ele não vai dar muito certo. O layout ele tem que fazer duas curvas. Uma, vender mais, a outra, reduzir quebra. Então, não é só... você tem que trabalhar o projeto para reduzir quebra. Então, é uma pontuação que eu levo bastante a sério nos projetos que eu atendo, nas orientações que eu dou para os varejistas. Beleza, vamos lá, né? Eu vou começar com reduzir quebras, que vai ser uma coisa que eu já sei que nos comentários aqui já vão estar falando como que o layout ele pode reduzir quebra. Tem exemplos para a gente aí. Na verdade, se você pegar até antes do nosso bate-papo, da nossa conversa, brincamos um pouquinho sobre a questão da altura dos olhos. Uhum. Né? Essa ideia fixa de que o produto tem que ficar na altura dos olhos gera alguns probleminhas de quebra operacional, onde no último item ou no primeiro. Eu faço a relação da gôndola, da prateleira, de baixo para cima, da primeira para a quinta, da primeira para a sexta.
Então, o que acontece? O último item ou o primeiro comumente são os itens que vai parar na quebra. Tem muito caso disso. É o item do esquecimento. Então, tem que trabalhar isso. Legal. Tem que trabalhar isso na hora do layout. Rever. Peraí, mas esse item tem que realmente ficar aqui, porque se ele vende muito, se ele vende pouco, quanto maior o grau de dificuldade de acesso, pior vai ser a venda, maior vai ser a quebra. Então, ou seja, é aquilo que você, ou tanto para cima ou tanto para baixo, eu chamo shoot down, como poeira, né? Aquela parte de baixo ali, geralmente as pessoas, a partir do joelho dela, já tem dificuldade de ver esse produto, né? Porque as gôndolas, elas estão tá na sua frente, o cliente para, ele dá uma olhada, então, ou seja, o ângulo de visão, né? Acho que é isso mesmo que eu posso dizer aqui, ou seja, a amplitude que vai ter para ele ali é muito pouca, né? Então ele olha e consegue visualizar, por isso que dá aquela a altura dos olhos, ele é mais chamativo. Aí, que produtos que eu coloco lá embaixo, então, e que eu coloco lá em cima para não gerar quebra, cara? Mas deixa eu dar um exemplo num setor. Vamos pegar um caso lá das massas, macarrão, aquele setor lá. Legal. Os dois cortes campeões de vendas é parafuso e espaguete. Sim. Sem dúvida. Você vai perceber em muitas redes, né? O espaguete, ele num formato lá no rodapé. Isso, no shutdown lá mesmo, como poeira mesmo. Quem estiver nos assistindo pode fazer um teste. Esse teste vai representar para mais em torno de 26%, 25% para mais vendas. Mantenha o espaguete a partir do meio e nos dois de baixo a linha parafuso. Você vai vender muito mais. Por quê? Mas é só essa mudança? Tem uma questão muito clássica. Primeiro, que esse é um produto que tem um tipo de cliente diferente que compra. Cliente acima dos 50 anos adora esses dois cortes. E eles não querem se abaixar. Eles não querem estar tateando lá embaixo esse tipo de produto. Entendeu? Então, é um mecanismo que você pode trabalhar. Mas que tipo de cliente compra esse produto? Qual é a faixa etária desse cliente? Esse produto não podia estar embaixo. E tem uma outra questão, né? Se nós temos um corredor que às vezes é apertado, dependendo de uma loja de bairro, coisa, você tem essa dificuldade, inclusive, dele visualizar esse produto, né? Ou ele tem que abaixar. Numa pesquisa, não sei se vocês já leram aí aquele livro do Paco on the Hill, né? Vamos às compras. Ele fala muito do produto, que ele dá uma característica das mulheres, né? Elas mostram ser esbarradas, né? Dentro de uma característica de pesquisa que ele fez. É muito legal esse livro, é um livro até antigo, né? Eu acho que deveria ser atualizado, mas ele traz muito isso. E o que acontece? Se é um produto que ele quer, ele não quer baixar, porque isso realmente incomoda aquelas pessoas. Olha que coisa legal essa observação, Félix, que você traz aqui para a gente aqui. E no macarrão, né, ali pegando ali, é um exemplo, olha aí, você aumenta em 20% a 26% na venda de um determinado produto que está dando uma margem legal, né? Sim. Deixa eu te dar um case desse assunto, dessa questão do posicionamento de uma marca que é Havaianas. Havaianas lá no começo dos anos 80, final dos anos 70, quem buscava esse produto encontrava onde? Nos rodapés, em cestos, em saco, produtos em sacos, nas cores preta, azul, verde, deu. Né? Qual foi o diferencial para que esse produto virasse o jogo? Claro, teve uma questão antes, uma reorganização de cores, mas o principal foi que ele passou a ser verticalizado. Ele saiu do rodapé. Né? Esse é um caso clássico de que a questão da altura dos olhos, ela não tem para esse produto nenhum sentido, sabe? Então, cada caso você pode trabalhar isso. Eu no projeto, numa organização, eu pontuo muito isso, faço muito essa alteração. Tem alguns planogramas de algumas companhias que eles são impecáveis nesse sentido. E eu não vou nem citar aqui as companhias, mas é só você olhar no ranking e olhar lá quem é as 5
que mais vende? Ó, abre o cronograma deles, dá uma olhadinha. Vê se tem item lá na altura dos olhos. Não, eles têm o quê? Eles têm um nível de alta rotatividade até o terceiro espaço. No quarto, na parte intermediária, aquele item que tem uma capacidade boa de vendas, em cima, média de venda. Então, na verdade, eles dão força de venda para todas as camadas de clientes, de produtos, sabendo que o nosso consumidor, ele compra na vertical. Ele compra assim. Isso aí. Ele para. Então, ele faz esse movimento. Então, é importante que ele possa ver com clareza aquele item, sabe? Aquele item que você quer chamar atenção naquela posição. E é interessante aí, o Félix, a gente chamar a atenção, porque você está fazendo meio a curva ABC aí, né? Quando você faz isso. Então, ou seja, você tem ali a altura, às vezes, né, eu gosto muito da ABC, D e E, né? Chega até o E, numa análise de giro de produto. E quando você pega um produto que está na curva C ali, você tem uma melhor margem. Isso quer dizer que você está colocando à disposição para o cliente um produto de melhor margem para você, né? Sim, e o outro ele está buscando, que é a curva A, que geralmente isso é mais competitivo dentro do mercado e esse produto ele tem uma margem menor. Faz sentido isso aí? É por aí mesmo? Faz, exatamente. E quando nós falamos de marcas top, falar de planograma de layout é muito fácil. Agora, a máxima que eu acho para você ver se a prova real é quando você busca marcas desconhecidas, faz o layout adequado e esse item começa a ter volume de venda, tiro, né? Porque por ele não estar entre os top 10, ele acaba tendo um apelo melhor de margem e você acaba rentabilizando bem, ele gera um resultado interessante para a empresa, né? Para o varejista. Quando esse produto você gera um cronograma, um layout adequado, ele supera. Nós conhecemos, tem N casos de marcas que eram totalmente desconhecidas e que, sem qualquer tipo de publicidade, apenas com o cronograma, mudou a posição dela no cenário nacional. Então, também tem isso, sabe? Porque daqui a pouco, mas meu mercado é pequeno, eu não consigo comprar essa marca aqui. Como é que eu faço para destacar ela? Um bom cronograma, um bom layout ali, pode virar no jogo. Isso é muito comum. Ô Félix, pegando esse gancho aí, isso é uma oportunidade para o setor comercial, né, da empresa aproveitar demais, né? Uma boa negociação com a indústria, por exemplo, porque o destaque desse produto, qualquer indústria quer pagar a partir do momento que você, varejista, aí tem um espaço que beneficia ela. Há uma troca aí que se valoriza, né? Faz sentido isso aí, cara? É bem nesse sentido mesmo, né? De buscar o varejo pegar o que ele pode vender e vender através desse espaço. O layout também é vendedor nesse sentido. O setor comercial de compras aí pode negociar isso. Eu olho o layout somente dessa forma. Sabe? A parte decorativa, a parte do ambiente de loja, claro que é significante, sem dúvida, né? Equipamento, cor de piso, cor de teto, cor de parede, não faz nenhuma diferença no layout vendedor. Nenhuma. O que faz apenas o ambiente, a relação de pessoas, atendimento, né? Lógico, climatização, claridade, depois o layout, depois a reorganização dos produtos. E você pode fazer isso em todos os setores, você pode gerar negócios em todos os setores. Hoje tem uma curiosidade, tem alguns setores, vamos pegar um caso, a adega, né? Eu já venho fazendo projetos com a adega em 3 lugares. Por quê? Eu não tenho necessidade de ter 6 metros de adega, eu posso fazer a adega aproveitando o espaço. Então, a loja, você pode criar esses mecanismos também com algumas categorias. É possível isso. Eu quero até pegar esse gancho também das categorias, mas antes eu quero voltar aqui naquilo que nós estávamos falando, a questão do posicionamento de produto, né? Você falou para mim, né, essa questão, já contando a altura dos olhos,
Mas quando a gente observa, nós temos aí cerca de 70 e poucos por cento da população brasileira, acho que é 76, se não me falha aqui, que são destros, né? São pessoas destras. Elas começam o olhar dela pelo lado direito, né? E também, obviamente, eles vão pegar os produtos pelo lado direito. Quando a gente fala disso, existe 3 tipos de olhar para o layout, né? Do produto, ou seja, em bloco, horizontal e também vertical, não é isso? Como é que pode dar esse contexto aí, observando esses detalhes, né, de colocar um produto que eu queira, com certeza, eu estou com um corredor, que eu preciso fazer isso aí de disposição? Quer ver, o layout, o planograma ele é desenvolvido com... ele tem uma base... Deixa eu pegar só um gancho aqui, que você já falou 2 vezes planograma, para mim está até comum, mas, ou seja, o que é um planograma? Porque pode ser que tenha alguns aqui que falam, cara, o que é um planograma? Talvez para ele é dúvida, e para a gente está tão óbvio, né? Eu vou só pegar isso para quebrar aqui, tá? Aí você explica para a gente o que é planograma e pode dar continuidade. O planograma, ele é um plano de exposição. Você pode fazer tanto um plano de exposição de um só produto ou de um corredor inteiro. Quem visita as grandes redes, se você for lá no início do corredor e olhar no fundo, vai ver que tem um cartaz lá no fundo fixado com a ordem que aqueles produtos que o fornecedor ou a equipe de reposição deve obedecer. Aquilo chama-se planograma do supermercado ou do atacado. É bem importante, interessante isso, porque ele dá uma série... Hoje, alguns sistemas operacionais já tem isso. Você já pode... O comprador já compra, né, fechando, né, esses espaços. O planograma já fechando, né? Esses espaços. Com relação à tua pergunta, tem uma questão bem técnica, que quando você desenvolve o layout, você tem toda uma questão de estudo de comportamento do cliente. Por exemplo, o cliente ele entra na loja pela direita, quando ele tem dúvida sobre um produto, ele toca no produto com a mão esquerda. Quando ele tem certeza, com a direita, né? Ele pisca menos quando a loja chama atenção, né? Tem todas essas características, né? Isso, quando você organiza o cronograma, você já coloca, na verdade, numa ordem para gerar essa observação. Por isso que na verdade, aí posso criar ter uma polêmica aqui, mas que na verdade, eu venho há 20 anos aí discordando da reposição na horizontal. Sim. Né? Porque ela quebra justamente esse efeito dessa compra, sabe, detalhada, sabe? O ticket médio é menor numa loja que compra na horizontal, que é o bruto na horizontal. E os grandes planogramas, as grandes marcas, as grandes indústrias estão organizados, os seus planogramas estão na vertical. Existe uma discussão, mas não é bem horizontal, na verdade é um vertical agrupado, estão numa ordem fechada. Né? Só para pegar uma ideia aqui, ver se eu estou entendendo também, né? Seria, por exemplo, se nós estamos no biscoito, o wafer estão todos aqui, as marcas estão no horizontal, seria isso, né? Isso. Então, ou seja, eu tenho todos os wafers estão aqui e eu estou com as marcas na horizontal. No caso, você está me dizendo que você discorda disso, que você acha na verdade, não, concorda com isso, desculpa. Não. Essa posição eu concordo. Por exemplo, tá. Vou pegar um caso de wafer, de biscoitos, né? Você tem lá, normalmente o wafer recheados e alguns amanteigados, eles estão agrupados no mesmo ambiente. Sim, né? Sim, isso. A forma como essa marca está organizada, sabe? Se você reparar, ela está agrupada na vertical por categoria. Na vertical por categoria, isso categoria. Mesmo. E na horizontal por marca. Exatamente. Isso, exatamente. Nesse sentido, eu também debato o tempo todo, para mim deveria ser assim. Esse é o ideal. Que você está dizendo? Esse é o ideal. Mas eu estava sabendo também. Estou bem. Porque tem alguns sistemas que mostram uma posição diferente. Porque o que acontece? Eu não estou aqui sendo contra esses sistemas. Acontece que tem que ter uma inteligência de negócio para jogar o produto ali. E o varejista, por mais que daqui a pouco ele não tenha toda essa informação técnica, ele tem esse tino comercial e sabe que está errado.
e ele muda. Pois é. Tá? Então, essa questão de organizar, por exemplo, tem um caso que é muito comum, filtro de café no bazar, né? Adoçante junto com sucos, né? A gente sabe que então usa adoçante usa basicamente com café, não usa com sucos, né? Que quem é diabético normalmente toma um suco mais natural. Quer dizer, tem umas histórias assim. Na organização, trabalhar esses itens mais próximos, né, mais verticalizados, agrupados por marca. Cara, e isso traz para ele a melhor possibilidade até de negociação. Com certeza. Com certeza, né? Porque o que acontece? Se é lá para cima ou lá para baixo, quem é que vai estar lá? É aquele que realmente não está participando, não tem promotor, não tem verba, não tem negociação. Faz sentido isso, Félix? Faz. É por aí? Eu adoro tocar esse assunto quando visito um cliente ou num evento, eu pergunto quem é aqui do financeiro? Eu. Quem é o comprador? Eu. Quem é o diretor? Eu. Vou falar para os três. Vamos ver quem concorda. Nesse formato aqui, você vai comprar melhor e vai vender mais, com mais rentabilidade. O comprador está de acordo? O financeiro está de acordo? O diretor, é isso que o senhor quer? Entende? Na verdade, esses formatos, ele gera negócio. Né? Sabe, a gente tem que ser responsável, né, por esse negócio. Ele vai gerar uma venda melhor, mais qualificada, sabe? Cara, e o detalhe, quando a gente fala, e eu vou trazendo aqui, né? Eu sei com relação a tempo mesmo, mas para você que está aí, está nos vendo, está nos escutando no Spotify, para você que está aí em outros modos nos vendo também, por favor, vai compartilhando já vai dando like aqui, já vai nos comentários fazendo pergunta, fala aí pra gente se você está gostando, não está gostando, e como que está tudo aí, vai falando pra gente. Mas olha, eu vou já traçar para você aqui o seguinte, eu tenho visto muito, e aí você vai quebrar talvez umas crenças minhas aqui, que a gente vem muito no modelo atacarejo, né? E aí, como você falou, eu comecei lá no Atacadão, contou a história lá do Atacadão, e a gente vê esse modelo, né, do skincare, ou seja, o atacarejo aí batendo as nossas portas. Eu tenho visto muito no interior, né, tanto São Paulo como no interior de Minas, aqui, interior do Rio de Janeiro, a gente vê muito os grandes players invadindo mesmo essas cidades, mudando os comportamentos dessas cidades, né? E os varejistas, às vezes, falam assim, cara, como é que eu vou lidar com isso? E eu vejo, às vezes, umas novas lojas surgindo, não desses grandes players, né? Mas umas lojas, o cara foi lá, contratou, botou layout, e aí o que ele fez? Foi lá e contratou aquela empresa que vende equipamento. E aí o cara veio com layout. Cara, me quebre aqui os paradigmas. Às vezes eu vejo gôndolas altíssimas, cara, para um ambiente que você fala, cara, como que o cliente vai pegar aquilo? Faz sentido isso ou não? Conta para mim aí, diga para mim se eu estou errado ou certo, se não tem que ter uma amplitude na visão da loja, como funciona isso? Quer ver, essa questão do atacarejo tem duas questões. Primeiro, que o projeto que a indústria, que o fornecedor de equipamento desenvolve, é um projeto para vender equipamento. Nós somos varejistas, nós vendemos arroz, feijão, Coca-Cola, bebidas. Né? Nós vendemos produtos, nós vendemos solução e não equipamento. A regra é a seguinte, quanto menos parede e equipamento você perceber numa loja, mais produto tem, mais olhos no negócio vai acontecer. O que acontece? Quando você vai desenvolver uma loja e você utiliza o formato copista, que seria aqueles projetos de fornecedores de equipamentos, você acaba, em regra geral, gastando 30% mais no seu orçamento. Eu tenho um caso, vou dar um número aqui. Conta melhor, você está falando que a gente gasta 30% a mais a partir do momento que você entrega o seu projeto à empresa, à indústria que vai vender ali para a gente, é isso que você está dizendo? Eu tenho um caso, nós temos um caso de uma redução de R$450 mil no negócio, na compra, quando o projeto foi revisto por profissionais de layout. Nossa, tem muita grana. E olha, isso é comum, 20%, 30% é comum isso.
Por quê? Nós sabemos exatamente a altura de cada produto, né? Por exemplo, uma curiosidade, a maioria dos produtos enlatados, eles têm a mesma... quando ele é doce, ele tem normalmente a mesma dimensão, a mesma profundidade. Quando ele é salgado, ele tem uma outra. Então, sabe, quando é conserva, já é outra. A gente sabe exatamente as dimensões de todos os produtos. Todos. A altura de todos. E quem desenvolve layout, não quer ver fundo de gôndola. Eu quero que o cliente veja produto, sabe? Eu quero que ele faça aquela relação produto e solução, sabe? Ele entrou na loja, ele tem que ver isso. Né? Então, faz muito sentido isso que você falou. Essa questão é interessante ter alguns cuidados. Embora nós temos, eu conheço projetistas de fornecedores muito bons, que já tem essa visão clara. Pô, eu tenho que trabalhar a loja com relacionando isso a produtos, não simplesmente a ambiente. A loja não é um esqueleto, né? Então tem que ter esse certo cuidado. Essa visão panorâmica da loja é importantíssima. O atacado ele tem uma outra, é um outro foco. Inclusive no atacado, quem vai fazer layout, eu faço vários, né? É um layout que você faz layout plano e o layout da parte de cima. São dois layouts, são duas disposição de produtos, né? Embaixo e a parte de baixo varejo, em cima atacado. Então é uma organização diferente, né? É uma posição diferente. E essa questão, Ederson, da altura, tem uma curiosidade aí, sabe? Nós somos sul-americanos. Tem um case que é bem curioso. Ó. O camarada passou em frente a um atacado, ele está lá no trânsito, ele olha para o estacionamento de um atacado e vê lá no estacionamento torres de cerveja, de três pallets de cervejas, vários na frente da loja. Ele não resiste. Ele vai lá na frente, dá a volta, entra no estacionamento do atacado, pega um carrinho, faz uma compra de R$400 e vai embora. Detalhe, ele não comprou a bebida. Mas essa percepção de que ter volume é preço, faz com que o seu atacado ainda mais. A gente brinca muito na ponta de gôndola, né? Ou seja, uma ponta de gôndola hoje, desculpa também, aqui vai um comentário meu também que eu posso estar errado, mas eu acho que a gente está alinhando, tá, Félix? Nós estamos alinhando aqui. A gente observa que numa ponta de gôndola, às vezes, tem aquelas gôndolas que elas são normais, né? Gôndolas prateleras e com do ladinho assim. Eu falo, cara, para mim isso é uma quebra, porque na verdade eu devia ter ali volume para apresentar, porque eu estou dando uma oportunidade para o cliente nessa percepção. Se tem muito, tem preço. Sim, em outros países, na Europa, por exemplo, né, na Alemanha, os supermercados não consideram a ponta de gôndola. A ponta de gôndola tem um empilhamento, né, com volumes de produto. Né? Então, na verdade, a gente realmente perde muito isso nas lojas. Eu ainda acredito que o marketing de varejo, né, nós temos um pecado ainda que está enraizado, que é o comprador ter domínio sobre os espaços. O comprador ele não tem nós temos muitos craques, mas não são todos que têm aquele feeling do marketing para trabalhar esse produto. E às vezes você acaba vendo um produto que não tem muita relação com a comunidade, meses numa ponta. Isso aí é a dinâmica. Por exemplo, eu trabalho muito com todos os clientes, é o seguinte: 7 em 7 dias tem que mudar a ponta de gôndola, mesmo que vire ela. Sim. Eu não tenho outra. Então você dá um giro na loja porque é necessário. Diante de algumas pesquisas que eu já assisti, aumenta em 160% a venda do produto na ponta de gôndola, né? Então, ou seja, por causa dessa percepção latino-americana. Quando eu te convidei, né? Porque o que acontece? A gente vê lojas normais, às vezes, com gôndolas altas. E aí tá lá, tem até uma caixinha para o repositor subir para repor. Eu falei, você vai deixar isso para o cliente também, subir aí e pegar o produto? Porque eu não estou compreendendo esse tipo de atitude dentro do layout. E na hora quando se desenvolve o layout para essas lojas, se você não fizer um estudo mais
pensar melhor, você acaba posicionando o produto de uma forma que ele fica praticamente invendável. Né? Isso é. Então, você vê que essa questão que nós falamos da altura dos olhos, para essas lojas que tem vamos falar assim, um pé direito fora da realidade, não tem o menor sentido. É verdade, não tem o menor sentido. O que é a altura dos olhos? 8 metros de altura? 10 metros de pé direito? Não tem sentido. Então, hoje, o cartesiamento, a reorganização, né, a verticalização, é ela que vai puxar a atenção para esse produto no layout. A pega do produto, ela ainda fica naquela nossa história do 1,80 m, né, o ideal de trabalhar, né, que é a altura mediana nossa, né, de alcance com o braço esticado, né, esse ainda é o ideal. Mas é muito complicado, esse é um assunto bastante... É polêmico, né? Vai criar debate aqui, com certeza. É muito polêmico. Alguns vão argumentar que é falta de espaço, né? Que é para aproveitar, eu gosto dessas coisas de aproveitamento de espaço, adoro isso. Mas faz isso de maneira técnica, porque se você pensar apenas em aproveitar o espaço, você acaba comprando para aproveitar e não comprando para fazer negócio, para fazer rentabilidade, para fazer aquilo lá gerar negócio. Né? Até porque o que acontece, eu falo com muitos varejistas, para você varejista aí, o varejista precisa entender que ele é atravessador. Se a indústria pudesse, ela vendia direto. Entendeu? Ela só não vai fazer isso por causa da logística, não funciona. Nós temos aí os cases das livrarias, elas acabaram. O cara compra hoje online, né? O Félix vai mostrar o livro, não, manda o link aí que eu vou comprar, ou seja, é diferente, eu não vou ali mais naquela livraria comprar. Por quê? Já pulamos isso, né? Que é o próprio varejo. O varejo, ele tem que entender que esse papel dele é importante, por isso que é valorizar o produto na gôndola, né? Saber expor esse produto, apresentar esse produto, é muito legal. Só para pegar aqui um gancho que você falou muito de profundidade da gôndola, né? Eu gostei disso aí, porque às vezes o cara vende uma gôndola enorme, não vai pôr aqui tudo de produto. Tem gôndolas menores e é interessante para você fazer, você faz esse estudo também, né? De colocar gôndolas com profundidade menor para quê? Em determinadas linhas que você não precisa pôr tanto produto. Faz sentido isso aí? Quem vai comprar o comprador, quando ele faz ali a decisão do mix, ele tem que sempre pensar lá na gôndola nos múltiplos de 3, né? 3 de profundidade, 6, 12. Por exemplo, você não vai colocar lá na linha de perfumaria, por exemplo, sei lá, um desodorante sobre o outro. Não vai existir. Um gel com 8 de profundidade. Não faz sentido. Não vai vender, sabe? Então, algumas linhas de produto ela tem que ser uma profundidade reduzida, né? Existe um cálculo antigo, né, que você multiplicava, né, a quantidade de itens na vertical vezes a quantidade de itens na profundidade, né, dividido por 3, você tinha uma média de quanto tempo você precisava fazer a reposição por semana daquela categoria. Né? É uma matemática bem complicada essa, mas esse era um cálculo que se fazia, que antigamente se fazia para definir quantos promotores eu mando para aquela loja. Né? Hoje você precisa, o ideal é rever isso. Essa questão hoje com ERP, né? Antigamente nós não tínhamos um sistema de retaguarda que nós temos hoje avançado de informação, né? Sim. Não, mas ainda é comum em algumas categorias, né? A gente ainda vê essa... Porque esse sistema, ele precisa... você precisa discutir alguns casos. Né? Eu teve um caso em especial no Paraná, de uma loja que eu visitei, que eu estava visitando com o presidente. O presidente tem 80 e poucos anos de idade, né? E ele passou por um setor, ele parou, ele contou quantos tinha de profundidade e perguntou por que compraram tanto, né? Aí fomos para o setor, mas o sistema pediu. Tá, mas o sistema pediu, me diz quem é do sistema aí que está comprando esse produto, que eu não estou vendo na tela, sabe? Então, tem alguns casos que você precisa discutir. Na verdade, o sistema, você precisa carregar ele, você precisa dar base para ele de algumas categorias.
né? O que é o gerenciamento da categoria, né? No sistema. O, eu quero fazer mais pergunta para você, né? Que você falou aí muito e eu tenho que aproveitar. E para você que está gostando, já vai nos comentários falando que está gostando aí. Para você que está gostando muito, dá o like mesmo, compartilha aí, não deixe de compartilhar. Eu quero perguntar para você, nós estávamos ali no corredor, né? E depois eu quero já pular para as categorias, por causa do tempo mesmo, mas perguntar para você dos corredores o distanciamento dos corredores, ou seja, a verdura, quanto espaço que eu devo ter hoje, o que é uma média, o que é o ideal hoje para mim ter, ou tem também, dependendo da loja, o tamanho do corredor? Na verdade, existem alguns números técnicos, né? Que a gente tem que pensar hoje que a gente tem que ter esse cuidado da acessibilidade, né? Nós temos que imaginar essas pessoas que possam caminhar pela loja, movimentar pela loja tranquilamente. Hoje, um corredor mínimo ideal seria 1,30 m. Mas, lógico, uma loja que está começando, uma loja menor, daqui a pouco ele vai falar para mim, a loja eu consigo 90. Não tem problema, sabe? Vai ter que organizar em cima disso. Né? Então, mas o ideal Claro mesmo... que deve dificultar, né? Mais o layout, né? Porque o corredor fica mais... Só que tem uma coisa, quando o ambiente de loja, quando ela está organizada mesmo, o cliente, essa questão do corredor, o cliente não vai, ele vai entender como aconchegante. Legal. Os imóveis, as moradias aconchegantes, não são moradias, não são as mansões, não, são as pequenas. Então, o cliente, eles acabam gostando. A loja de vizinhança, né? Aqui em Florianópolis mesmo tem um caso de uma loja que eu conheci há poucos dias. Olha, ela deve ter... Ela não tem 60 metros quadrados, mas ela é incrível, sabe? Você não consegue ir lá e comprar, por exemplo, eu mesmo entrei lá para comprar rapidamente um leite. Eu gastei 40 e poucos reais, sabe? Não dá, você não consegue, tão organizada que é. Então, as lojas, as grandes lojas, que hoje tem uns nomes fresh, né, que eles chamam, na verdade, elas são uma cópia das pequenas conveniências, dos ambientes de conveniência. Com lojas escuras, com teto escuro, com muita claridade, mobiliário escuro ou amadeirado, né, com muita variedade e pouca quantidade. É o que a gente sempre fala, né? Porque a questão da cauda longa, né? Do Cris lá, ou seja, né, do livro. A gente precisa entender que o mix é importante quando se fala, né, nesse posicionamento. O que é difícil para esse varejista é que muitas vezes ele confunde esse mix com quantidade, né? Ele quer... Sim. Esbarrar no produto é o produto te bater no ombro, então não vai me levar? Não tem problema, sabe? Não tem problema. Nós temos que vender. Isso aí. Né? Nós temos que fazer a máquina girar, né? Então, isso é interessante também. Se tiver qualidade, o cliente não vai se importar. Né? A questão é a desorganização que deixa isso a desejar. Isso é um problema. Pois é, e quando a gente fala disso, é como se você está aí no meio da tecnologia, no marketing digital, aí, né? Como levantou a mãozinha. Às vezes o cliente está dentro da sua loja e você perde a oportunidade de venda para ele, porque você não tem um produto. Ruptura dá de 5% a 10% em perda de venda dentro de uma loja. Agora você imagina o impacto disso. Por isso que é legal isso que você falou. Você é aconchegante, peguei, encontro outros produtos, aumento, né, o meu ticket médio, e automaticamente melhora as nossas margens. Tem uma curiosidade sobre esse assunto, que se você reparar, ó, as melhores padarias e confeitarias desse supermercado, né, são ou FLV, os melhores, né, eles são lotados, eles não têm quase espaço, eles têm muito volume e qualidade. Né? Uma vitrine de padaria que vende, ela está lotada, bonita, ela está cheia, você não vê o fundo. Isso. Então, na verdade, isso, você vê, não tem... Para a loja inteira, isso é válido também, com qualidade. E aí você já entrou numa seara que eu acho que a gente precisa, pelo menos, dar uma pincelada aqui,
Quando se fala do layout hoje, a gente vê um crescimento muito avassalador do perecíveis, né? Na parte perecível crescendo dentro da loja, né? Hoje você consegue constatar para a gente o quanto participa a mercearia, os perecíveis dentro de um layout, quando você faz. Não estou falando de faturamento, né? Porque muitas vezes isso não é compacto, mas a mesmo de espaço. É possível hoje, ou não tem regra nesse sentido? Por exemplo, a padaria ocupa um determinado espaço, o hortifruti ocupa um determinado espaço, o açougue, entre outros, a mercearia. Não, é possível sim. Se bem que tem alguns casos, no caso da padaria, na padaria ela tem uma participação muito alta, né? A padaria e confeitaria dentro do supermercado, né? Mas ela tem também junto uma quebra, né? Que não é baixa. E parte dessa quebra ela é camuflada, né? Com produtos que são reaproveitados. Reaproveitamento necessariamente ele não deixa de ser uma quebra, porque você não consegue, acaba que você não coloca tudo que você realmente perdeu ali, né? Mas a padaria hoje para supermercado ela tem uma participação expressiva, né? A questão toda é que a forma de produção desses setores mudou. Quando o supermercado começou a fazer campanhas por exemplo, de pão francês com preço baixo, ele derrubou a ideia de qualidade desse ambiente, né? Não perceberam isso, que estou chamando gente por causa do pão, e o restante, né? Quem vai comprar no ambiente de padaria, talvez o único item que vai olhar com preço para baixo seria o pão francês, mas os demais itens não. Então tem toda essa questão. A padaria ela tem uma participação muito grande, ela pode ser uma referência de algumas lojas, né? FLV também, né? Outro setor que tem uma participação fantástica. Quando bem organizado, quando bem posicionado, nós temos essa questão hoje que uns colocam o FLV na entrada, outros no fundo, outros na outro lado. Eu acho que nessa hora, hoje, quem quiser aprender sobre resultados de FLV vai ter que visitar Atacados. Atacados conseguiram fechar esse quadrado. Eles colocaram o FLV está na melhor posição. Você vê açougue, FLV, congelados, isso, FLV e anexo à padaria. A padaria, isso. Eles estão perfeitos. Hoje é a melhor posição de loja. É isso mesmo, eu vi isso mesmo nos Atacados. E por que o melhor posicionamento? Porque ele está no semifluxo do negócio. Ele tá na volta da decisão de compra, sabe? É o momento onde o cliente a pressa e preço não tem o menor problema, sabe? É a hora que ele está fechando a conta, sabe? E ele compra melhor nessa hora. Então, o FLV, algumas lojas flash, principalmente algumas gourmet, eles estão colocando o FLV na entrada. Mas são lojas que, se nós formos pesquisar e ver detalhes, o FLV não tem uma participação tão boa assim como se esperava para aquele setor. Inclusive, só para deixar claro, o FLV no acesso à quebra é maior. Pois é. Por quê? Eu vou falar uma teoria minha aqui. Uma das coisas que eu falo muito do FLV está muito próximo à porta, dependendo se for uma loja de rua, ela já tem uma complicação do calor. O FLV ele tem um problema com a climatização muito grande. Então, ou seja, se nós falarmos numa loja que tem mais espaço para dentro, aí tem uma pergunta, mas por que a quebra é maior logo na entrada? Quer ver? Na verdade, sim. Por exemplo, o número de vezes que você passa pelo produto é o suficiente para quebrar, para gerar, para alterar a temperatura desse produto. Aí você imagina que passa por ele o tempo todo, é um vai e vem muito grande. Porque está no fluxo de entrada, né? Está totalmente. Esse já é um motivador. Outra questão é que, por ele estar no acesso, pessoas tocando nele aumenta o dobro, multiplica isso. Isso já vai gerar outros percentuais de quebra.
sem contar... E não é o produto que ele vai comprar agora, né? Então ele está passando, não, mas tá bonito esse tomate, ele bota a mão, mas depois ele vai voltar. Normalmente ele fala, vou pegar depois. Porque ele não vai botar um tomate embaixo da compra dele. E quando ele fala, vou pegar depois, é quase o percentual de quebra lá das rupturas. O produto está na loja, mas ele não pegou. Não pegou. Então, tem alguns casos, nós sabemos de casos, São Paulo tem algumas lojas que o resultado com o FLV nessa posição é gigantesco. Mas são lojas que têm um público diferenciado, estão com um público... Eu estou falando aqui de venda em massa, venda em quantidade. Sim. Resultado, negócio. Entendo. Porque se você olhar em Campinas, o Oba, né? Então, ou seja, ele já tem isso, está dentro do métier dele, né? Dentro do negócio dele, então acho que foi estar ali. Mas, para dentro desse varejista, é verdade. Categorizando isso que você trouxe para a gente, né, de posicionamento, é muito legal isso aí, para você aí, ó, tá curtindo, vai curtindo mais para a gente aí, tá compartilhando, conversando com a gente aí. Eu costumo eu também ver as categorias, tipo o bazar, né, no varejo, a gente vê que o bazar, eu não sei se você chama de bazar, tá, eu costumo chamar aqui em Minas de bazar, mas às vezes é utilidades, outros, né, tem outros nomes, a gente percebe uma participação muito pequena no faturamento da loja e muito espaço ocupando na loja. Como é que você visualiza isso? Quais as técnicas hoje para utilizar com relação a isso? Atrelado a isso, eu já chamo até você como que a gente utiliza isso dentro do layout, as vendas por impulsos também, né? Que o bazar, e daí vamos incluir no bazar tudo, desde o pet shop, a parte de plásticos, eletro, tudo. Sabe? Esse setor, na verdade, ele aqui na região sul, ele ainda é muito forte. Tem algumas categorias que deu uma caída, que é a parte mais embalagens plásticas, devido a essa movimentação de China, acabou que muitas lojas começaram isso também, reduziu um pouco. Mas o varejista alterou, começou a colocar, variou essas categorias, né? E cresceu as vendas. Ela não teve um grande volume de vendas, mas as margens nessas categorias elas ficaram bastante significantes. Então, ficou bem interessante. O posicionamento também desse setor mudou em algumas lojas. Né? Antigamente se entrava no supermercado e se passava pela perfumaria, logo em seguida vinha bazar. Agora já não, o bazar já está ilhado, já está numa lateral, você vai por meio da loja, passando por todo o ambiente de bazar. É muito comum isso nas lojas. É um setor bastante interessante. A questão toda, assim, é a variedade, é o tipo de produto. Hoje, essa família de utilidades e novidades de cozinha, elas estão em alta. Então, aquelas lojas que ainda insistem, por exemplo, com linhas de panelas, plásticos, essas vão ter dificuldade. Porque esse item, sabe, eles querem novidades, eles não querem aquela variedade onde todo mundo tem. Então, é uma compra um pouquinho diferente. E entrou nesse setor flores. Mas vê que flores, eu lembro que há 10 anos atrás os espaços eram 1 metro quadrado. Hoje eu sei de loja que o espaço é 200 metros quadrados. Se especializaram muito nisso, né? A gente percebe, apesar de ser muito perecível também, né? Mas a margem é muito alta. Excelente. E o cliente que compra esse produto, ele não olha preço. Ele se encanta com a qualidade que ela leva. É o mesmo efeito que se tem no FLV de qualidade. A qualidade do FLV que derruba o preço. Ninguém está olhando para olhar preço. Nós temos um caso aqui em Santa Catarina de uma rede que ela é um case. Ela daria para escrever um livro. Se você vir a Florianópolis, eu queria te mostrar, que é muito curioso, porque ela é uma loja muito interessante e em torno dela tem 8 atacadistas. Que isso, cara, que muito legal. E enquanto ela abriu o primeiro atacadista, ela tremeu um pouquinho, o segundo tremeu, no terceiro ela alterou tudo e aumentou as vendas.
Que né? legal, hein? E um detalhe onde que ela aumentou as vendas, muito bazar FLV perecíveis. Perecíveis, né? Não dá para esse grande play a gente competir com um cara com arroz, né, meu amigo? Feijão, óleo. Aí não Não, vai dar conta, né? quem tem o único setor que você hoje, que um supermercado tradicional consegue competir com um grande atacadista, é justamente nessas categorias. Essas Isso. categorias é possível você mudar o jogo. Esse caso aqui foi um caso interessantíssimo que ele conseguiu, né? E a loja ela praticamente dobrou o faturamento, mesmo com 8 atacadistas em torno dela. Uma que aconteceu muito aqui também, até postei recentemente aqui, né, eu tenho uma comunidade para você ir que quiser participar da comunidade, é só entrar em contato com a gente escreve aqui que você quer participar da comunidade, deixe seu número de celular que eu te adiciono na comunidade, onde a gente vai sempre compartilhando aqui. E eu compartilhei recentemente uma pesquisa das grandes redes que estão fazendo em Minas Gerais, investindo no pet shop, né? Porque é uma linha que mais cresce, é uma coisa absurda o tanto que o pet shop cresce. Sim. Com margens fantásticas e oportunas aí, né? Também Sim. é uma realidade hoje dentro do bazar, né? Sim, nós moramos aqui, a nossa região é a região no mundo onde tem maior volume é a região no mundo onde tem o maior número de pet shop por metro quadrado. Que isso? A grande Florianópolis talvez, eu não sei se existe algum prédio, alguma casa que não tenha algum pet. Né? Então, é uma região que vende muito. Uma coisa que se transferiu para o país todo, dentro dos supermercados, é a questão das marcas. Se você reparar, antigamente nós tínhamos praticamente 3 marcas que dominavam o mercado. Hoje, acho que deve ter 8, 9 marcas, né? E agora... É um número ainda, né? Sim. E agora, tem supermercado no Paraná que tem, dentro do pet shop, um módulo de exposição de itens FLV para pet. Então, olha onde vai parar esse setor. É um setor que tem incrível faturamento, margem excelente, né? Faz parte. Eu não sei se nos seus negócios você inclui, mas aqui eu incluo. O pet para mim faz parte do bazar. Ele é mais esse ambiente desse setor. Inclusive, eu tenho clientes pets, né? Eu tenho várias lojas pets, redes pets, que eu trabalho o desenvolvimento delas aqui. E também os supermercadistas a gente empenha com relação, porque é um nicho muito legal. Só porque acabou se perdendo aí dentro da nossa conversa, né? A venda por impulso. O layout tem tudo a ver com a venda por impulso? Tem. Na verdade, assim, o layout bem feito, aquela máxima de que um layout bem feito é como se tivesse um vendedor a cada metro quadrado, é bem a realidade. Você consegue transformar. Tem uma imagem que está circulando no país aí, de um layout, de um setor de absorvente, onde o menino colocou espertamente ele pendurou chocolatados. Chocolatados, vi. Ele fez aquela relação do absorvente com chocolate. É genial, sabe? Só dentro do supermercado pode acontecer uma coisa dessa. Né? E só dentro do supermercado, verdade. Sabe? Isso é o layout. O layout ele geralmente consegue construir isso. Olha um caso curioso, no Rio Grande do Sul, a erva de chimarrão. Né? Aqui no estado, em Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, você vai encontrar essa categoria junto com matinais. Isso. No Rio Grande do Sul, é no FLV ou nos cereais, sabe? Então, tem toda essa questão interessante do layout para gerar o negócio. E que são regionais, né? Para você varejista, igual você já disse aí, né? Não tem a bala de ouro para dizer o layout é isso aqui, né? Não tem padrão. Tem que ter um estudo, tem que ter uma referência regional, precisa entender como os conceitos, as culturas regionais, para que você possa fazer um layout que dê resultado e cresça. Olha, eu ficaria horas e horas aqui falando com você, tá, Félix?
o assunto é fantástico. Eu sei do teu tempo, da tua agenda, e também a gente precisa aqui, né, contextualizar o pessoal com relação a quem está sempre nos apoiando aqui em projeto. Tem a equipe da eVarejo, que sempre está apoiando. Nós temos o site mestredovarejo.com.br. Para você, repositor, lá tem um e-book, tá? Repositor Inteligente. Você pode baixar lá nesse mestredovarejo.com.br. Tem vários e-books lá, cursos, treinamentos, que vale a pena você entrar lá e ter acesso. E para você aí também que quer saber um pouquinho sobre as mentorias online, você pode entrar evarejo.com ou procurar Ederson Varejo nas redes sociais aí que você vai encontrar. Ô Félix, eu sei que tem um monte de gente que já curioso também para te conhecer mais, saber como vai conversar com você mais, mas antes disso eu quero te pedir o seguinte, eu queria que você me desse aqui dicas para esse varejista, né? Além do seu livro, é claro que eu quero que você mostre aí, mas, ou seja, dicas para esse varejista que eles têm que fazer. Pô, eles estão vendo esse tanto de ideias aqui, o que eles têm que fazer imediatamente lá na loja dele, ou um livro que eles têm que ler, ou um filme que você acha que eles devam ver aí que tem a ver com todo esse contexto que a gente está falando aqui. Certo. A questão bem importante, desenvolve um plano de exposição para a tua loja. Esquece equipamento. Primeiro, organiza isso. Aumentar o espaço da loja não significa que vai vender mais. Em regra geral, em muitos casos, você acaba aumentando o espaço porque acha que está vendendo muito, e quando você aumenta o espaço, a venda parece que cai. Por quê? Porque, na verdade, a tua realidade, o volume de produto para aquela tua realidade estava fora de questão. Um layout organizado vai te dar um norte para isso. Então, minha sugestão é essa, olhar essas questões de posicionamento, né? Pesquisar, né? Olha as grandes redes, segue, você tem que seguir alguém que está bem nesse formato. Você não pode se basear também com uma loja grande que tem preço para baixo. Não, uma loja grande e que não tem preço e que vende muito. Essa é a loja de referência para você ter um modelo de organização para a tua loja. E serve para qualquer loja. Pode ser uma loja de 20 metros quadrados ou uma loja de 4 mil metros quadrados. Perfeito, bom demais. E, Félix, como é que encontra você aí? O que tem que fazer para conversar mais com você, para bater o papo? Onde compra o seu livro? Mostra o seu livro aí, cara. Você não mostrou ainda o seu livro na frente da tela aí. Deixa eu ver. Chega, levanta um pouco para frente aqui. Isso aí, ó. Um pouco para o lado mais pro lado do seu rosto. Isso aí, ó. Félix Reis, layout da loja. Já está aí na sua quarta edição, aí você falou? Quarta edição. Vocês podem me encontrar no Instagram, no Félix Reis 1, Félix Reis 1, ou site felixreis.com.br. Isso aí. E aqui vai estar na descrição também desse vídeo e desse áudio também o contato do Félix aí para você entrar lá no site dele, para você entrar, poder comprar o livro dele, para que você possa também curtir a página dele lá no Instagram e também no Facebook e nas redes sociais. Tá bom? Eu quero te agradecer, Félix, muito aí pelo seu carinho, seu tempo aí, disponibilidade para ajudar a gente, porque o varejo precisa de pessoas igual você. Obrigado, Félix. Muito obrigado, abraço a todos.